Sejam todos muito bem-vindos ao Pace com Resenha. E hoje, graças a Deus, os astros se alinharam e eu consegui trazer essa pessoa incrível aqui hoje. Vocês vão entender o que eu tô querendo dizer ao longo da conversa, porque o cara é gigante. E outra coisa que eu queria falar também, é muito legal o que vai acontecer e eu tô muito feliz com isso, porque todo mundo quando vai pensar em corrida de rua, pensa só, preciso fazer planilha, preciso cuidar do meu corpo, da minha alimentação, mas não olha ao lado de lá, né? E esse cara, ele vem nesse viés para contar um pouco do bastidor da corrida. E hoje eu tô aqui com o Davi Arduino, um cara gigante, já tá rodando um mundo. Assim, falar da corrida de rua hoje contigo é um braço, né, do que você tá fazendo, porque você faz muito mais, né, do que clicar a corrida de rua. Você é fotógrafo de triatlon, rally... Você é fotógrafo de aventura, por assim dizer, de ação, né? Exatamente. Fotógrafo de ação. E assim, Davi, como é que... Antes da gente entrar na fotografia de ação, das provas e tarará, assim, o teu perfil é gigante, é uma coisa mais linda que a outra. Como é que a fotografia aconteceu pra você? Vamos daí, assim. Pra mim, a fotografia aconteceu quando eu comecei a aprender edição para fazer material de estúdio. Na época eu estava colaborando com o estúdio, editando material, então eu nem fotografava, só editava foto. Porque eu já tinha uma experiência com edição. Então Photoshop ali. Photoshop, então. Lightroom. Chegava o conteúdo. Exatamente, Lightroom, Photoshop, preencher fundo de cenário do estúdio, coisas do tipo. Depois nesse estúdio eu comecei a trabalhar um pouco mais a parte de iluminação. Então eu fiz o processo inverso, não comecei fotografando, eu comecei no backstage, então fazendo a montagem de cenário, fazendo a iluminação, fazendo a edição da foto, e aí depois de um tempo apareceu o curso da USP em Ribeirão Preto gratuito, uma oportunidade para estudar, eu falei, por que não, já estou ali no meio, então vou aprender um pouquinho mais. Entendi. E ali eu comecei a aprender a fotografar, porque antes era só edição e só treinar e nada na parte de realmente fotografar. Uma pergunta, o fotógrafo corre? Aí é uma regra que, assim, 90% dos fotógrafos não corre. Mas eu não sou um fotógrafo que corre, eu sou um corredor que virou fotógrafo. Então entendi. Então é o processo inverso. Até porque, né, gente, eu vou até pegar o telefone aqui, o homem não larga o osso nunca, ele veio aí, Já é da casa, né? Esse já daí? é da casa porque, tá me seguindo, né? Esse cara? Então, é porque o Davi, gente, Por acaso, ele é filho do Itamar, né? Então, assim... Vez ou outra você vai ver eu e ele no mesmo lugar. Exato, então isso precisa acontecer, né, gente? Então, Davi, então você, o fato de você correr também tem muita influência do seu pai nisso, Sim, né? claro, Com certeza, claro. dá pra se dizer assim. Eu fui fazer minha primeira corrida, acho que eu tinha 8 anos, em Brodowski. Acho que eu tinha 8 anos, por aí. Mas eu pedalava mais pra acompanhar ele. Porque eram distâncias maiores, então eu ia de bicicleta e iria correndo. Entendi. E aí eu ia acompanhando. Entendi. Então, assim, começou aí, e quando que surgiu a primeira oportunidade de você, e virar o estalo, assim, de você falar, não, tem esse nicho de clicar ação, aventura, corrida e tal? Essa parte de ser um negócio vem bem mais pra frente. Porque primeiro, na verdade, eu fazia os registros pro meu pai mesmo nas competições. Chegou a prova de eu ir com o carro, fazer a hidratação dele, a alimentação e a foto. Entendi. Isso acompanhando o percurso. Mas amadoramente, assim? Não, era pra ele o material. Não, Entendi. nem com o objetivo de clicar mais ninguém. Até Entendi. porque antes de 2015, 2016, a internet não era igual hoje. Então a gente não tinha nem como fazer um upload de muito material de forma rápida. Então seria meio fazer um material e só conseguir chegar na pessoa depois para pensar em oferecer muito tempo.
Entendi. Então não tinha esse viés do esportivo. Começou a ser uma prática comercial para mim a partir de 2019. Tá. Quando eu tive uma lesão no meu menisco e eu já estava joguei futebol americano há 8 anos. Caramba! Então não foi dentro do esporte, foi fora. Estava fazendo uma avaliação física no salto de distância, a grama cedeu, acabou virando um pouco o joelho e o meu menisco deu uma rompida. Entendi. Ali eu tive que parar o esporte, dar uma segurada até esperar a cirurgia e eu comecei para foto. Nisso eu achei o site da Fotop por acaso também, que é a Corrida do Pirata, da cervejaria que tinha ali perto do Boulevard. Aí eu vi sobre venda de foto para atleta, e como eu já fazia para o meu pai, eu falei, vamos testar para ver o que vira. Isso com a perna ainda meio ruim. Entendi. Cheguei lá, não tinha feito nem contato, só pela plataforma eu cadastrei, fui lá, fiz o material, subi, sem muita pretensão. E aí eu olhei e vendeu umas 8 fotos, e na época acho que gerou uns R$45. Eu falei, acho que tem um mercado aí. Peraí, você tá entrando numas coisas que eu tenho algumas... Como é que funciona isso, assim, o lance de... Porque você falou bem superficialmente, eu queria que você aprofundasse mais, assim, como é que faz... a Fotop, ela é um Uber de foto, por assim dizer? Como é que funciona, assim? A Fotop, ela tem muitas vertentes, por isso que gera até um pouquinho de dúvida, mas como funciona? Ela tem a frente onde ela é só uma plataforma com um sistema para você usar. Então você pode usar a estrutura da Fotop, que é oferecer um serviço, assim como eu ofereço hoje, de montar um evento corporativo e depois colocar as fotos para a pessoa pesquisar pelo facial. Entendi. Só estou usando a estrutura da Fotop. E tem o braço da Fotop também de eventos, que aí sim, são como Maratona do Rio, São Silvestre, que aí são os eventos que a Fotop está abrindo e a Fotop irá convidar fotógrafos para fotografar. Entendi. Esse é um outro braço. E você pode também, como aqui em Ribeirão acontece, verificar uma prova, conversar com o organizador e falar, olha, posso abrir a prova para vendas de fotos para o atleta e usar a Fotop apenas como esse braço de uma estrutura por trás? Também pode. Então a Fotop, ela organiza os eventos dela, ela é uma plataforma onde disponibiliza as ferramentas para você organizar o seu evento esportivo e também as outras ferramentas para usar só para entrega de foto, igual eu faço no corporativo hoje, quando eu faço. Então é essa estrutura que eles trabalham. E como é que... Aí você falou um pouco como você começou, assim... Como é que foi, assim? Bateu na tua cabeça? Alguém falou pra você? Como é que foi esse primeiro contato, assim? Não, ninguém falou. Eu fiz essa pesquisa sobre fotografia. Eu tava pesquisando... Porque como eu já trabalhava com a parte de estúdio, eu já fazia algumas pesquisas de mercado. Entendi. Então eu tava fazendo essa pesquisa de tendências de fotografia e encontrei. Da fotografia esportiva. Entendi. Por acaso. E ali eu também dei uma pesquisada sobre a cena em São Paulo, como estavam indo as provas. Aqui em Ribeirão Preto eu estava participando, na época tinha Série Delta, tinha Circuito Santander, então eu corria também essas provas. E eu ia fazer fotos pro meu pai, pra assessoria, para todo mundo que estava lá, mas nem chegava a fazer venda. Eu já estava fotografando desde 2016 já as provas aqui. Entendi. E aí o processo de venda começa com a internet melhorando a capacidade de upload. Então a partir de 2019 já começa a melhorar. E nesse começo foi ainda sofrido porque você tinha que realmente numerar mão a mão, número a número, então eram horas e horas depois da prova. Depois a tecnologia evolui com reconhecimento OCR para ler números, para hoje em dia tem facial. Entendi. Então hoje em dia é muito mais rápido e prático você fazer fotografia esportiva. Entendi. E se não for, também você fica para trás, né? Se você não for rápido, né, ali na hora de postar, a prova passou, o atleta já não quer mais, já não quer mais saber de você não. Hoje em dia o celular, ele já é uma ferramenta para o atleta também registrar a prova. Então qual que é o diferencial do bom fotógrafo? É ele fazer fotos que alguém não vai conseguir fazer com o celular. Sim. E de momentos específicos. Porque tem momentos que você sabe que se a pessoa estiver ali parada, antes da prova começar e ela quer fazer uma selfie, ela vai fazer uma selfie dela. Sim. Se você tiver com uma lente que está próximo do que um celular vai fazer, ela não vai precisar da sua foto. Entendi. O celular dela já cumpriu a missão. Entendi. Então tem que saber também como entregar esse material para fazer algo diferente do que já vai ter no celular. E trazer esse outro aspecto. Entendi. E como é que acontece, assim, na prova propriamente dito, como que você faz essa seleção de qual prova participar, tanto o equipamento que você vai usar, como é que é essa preparação sua do fotógrafo, claro, anterior à prova, durante a prova e pós-prova, assim, como é que funciona assim a rotina? O trabalho de você escolher as provas que você vai participar, você tem, vamos dizer, duas categorias de provas. Tem provas que são abertas a todo mundo,
que é simplesmente você ter um cadastro na plataforma e poder estar presente no horário de abertura e clicar num botão no momento que vai abrir. E aí é como pegar ingresso em show ou inscrição em provas que são competitivas. Entendi. Essa é a forma, uma das formas que acontece. Depois de um tempo que você já tem um portfólio, você já está trabalhando dentro de algumas áreas ali do esportivo que você consegue entregar um bom trabalho, você começa a ser chamado para fazer esse tipo de material. O meu caso foi, eu fui para São Paulo em 2020, não conhecia ninguém, vi provas que estavam acontecendo lá, peguei vaga e comecei a ir de ônibus sozinho para começar a fazer esse material e fotografar. E tive um bom resultado. Entendi. Então eu selecionei a prova de acordo com o tamanho também. Porque como não é uma operação que você tem um cachê, não tem cachê. Você vai e tem que bancar a sua logística, alimentação, tudo é por sua conta. O cachê vai ser o atleta comprando a tua foto. Exatamente. Essa é a tua remuneração. Exatamente, a remuneração ela vem do atleta comprar. Então é arriscado, você precisa realmente garantir um bom material para que você não tome prejuízo. E assim, acontece às vezes de tomar prejuízo. Acontece, não é comum no começo, não é comum agora, depois que já tem muito tempo. Prática e tal. Mas no começo pode acontecer, de você pegar uma prova que às vezes não está consolidada, de acontecer alguma situação na prova da cronometragem quebrar e o atleta não gostou da prova porque teve um problema e não quer comprar foto por conta disso. Então existem esses riscos, aí você tem que tirar uma média. Mas você perguntou da logística, eu seleciono as provas hoje tanto de acordo com o meu perfil de fotógrafo, porque eu consigo atender e eu tenho equipamento para atender tanto provas que estão mais numa distância, então algo aquático, eu já fui fazer provas em Capitólio, de provas aquáticas, já fui fazer Ironman, já fui fazer outras provas que precisavam de um institucional, e aí no caso institucional você ter equipamentos para cobrir várias esferas do evento. Então, por exemplo, São Carlos GPX, eu fui fazer o institucional. Ter uma lente um pouco mais grande angular, ter uma lente mais tele. Isso você constrói conforme você vai trabalhando como fotógrafo. Mas para mim hoje, eu tenho um equipamento para cobrir qualquer tipo de evento e eu seleciono de acordo com o tamanho do evento e o quanto ele vai precisar que seja um bom fotógrafo. E os eventos que eu estou presente, eu sou escolhido não só pelas fotos, como pela habilidade de conseguir transitar no evento. Que aí é o caso que entra o internacional. Entendi. Porque aí vamos falar, por exemplo, do Saara. Porque assim, era isso que eu ia perguntar antes, assim, antes da gente entrar nesse mapa mundi aí, seu aí. Tá adiantando pauta. Eu queria entender como é que faz dentro da prova, como que é essa organização na prova, assim. Tipo, você pega o mapa... Ah, sim. Eu preciso ficar aqui, ali... Eu acho que aqui os atletas vão... Por exemplo, numa corrida, numa descida que ele vai estar sentando porrete, então o ângulo aqui fica mais legal. Vai lá uns 2 dias antes ver onde o sol nasce, onde o sol se põe. Como é que é isso aí? A dinâmica é assim, pra mim. Eu verifico a prova, verifico a cidade... Tem sites para você fazer esse mapeamento solar, para você poder ver antes de estar lá. Mas você olha? Olho, claro, olho. O GPX, o mapa da prova em si, a altimetria, que é muito importante também para a gente saber. A altimetria, as distâncias que vão ocorrer, se as distâncias vão ocorrer em circuito, dando 2 voltas no mesmo lugar, ou se elas vão ocorrer numa sequência onde uma categoria maior vai mais longe, a outra categoria vai menor, e aí isso vai sendo avaliado. Hoje, eu atuo muito em chegadas. Porque é uma área que precisa você saber o protocolo da chegada. Então, eu faço assim, o percurso, e falando do percurso, avaliei o percurso e quero fazer uma foto que eu sei que vai dar um espaçamento maior. Então, vou ver onde é uma subida, por exemplo, que tem uma visão bonita, porque ali é um local que o pessoal vai espaçar um pouco mais, não estando tanto no começo da prova. E aí o que a gente tem também, podem ter vários fotógrafos nessa prova, e aí todo mundo vai avaliar que ele vira um ponto óbvio. E aí você vai chegar lá, a ordem de respeito é basicamente quem chega antes. Então, por exemplo, em São Paulo, se você vai fazer uma prova em Pinheiros, você pode chegar às 3h30 da manhã, já vai ter fotógrafo lá esperando embaixo da estaiada para fazer foto. Porque é sobre quem chega antes, o ponto. Então você tem que marcar o local que você quer fazer e chegar antes para poder ter esse ponto. E já considerar também que vai estar lotado de outros fotógrafos. Busque fazer uma composição interessante para que a sua foto se destaque. Entendi. Mas isso você tá falando, sei lá, de uma São Silvestre da vida... Iguana, não, qualquer prova, é porque ela já é um pouquinho maior também.
Provas assim regionais, aí a gente tem, vamos falar de Ribeirão Preto, a gente tem geralmente um volume de atleta de 3, 4 mil em provas grandes aqui, e aí a divisão fica sobre... o início da prova geralmente é marcado por luzes mais azuis, mas não é tão iluminado, e depois ao longo da prova a gente vai tendo o sol nascendo e melhorando, até porque Ribeirão é muito quente, tem que marcar a prova mais cedo. Então, o trecho onde o pessoal começa a fazer a volta é muito válido também para a gente fotografar. Entendi. Então, aí os critérios são tanto um local que seja bonito, um espaçamento entre atletas e um trecho também que já esteja mais dissipado como mais próximo da chegada. Entendi. São critérios para avaliar o que vai ter ali de interessante. E, novamente, isso aí não é regra. Entendi. Não é uma regra. Pode ter isso é o que você usa na hora que você está tomando a decisão de qual prova escolher ali e tal. Exatamente. Você acha que tudo isso vai ter uma aderência maior no teu conteúdo que vai gerar depois. Então aí você vai ter uma receita maior no fim do dia, né? Quanto mais técnica a prova, mais rendimento a gente tem. Então, provas de trail que são mais difíceis para você chegar, fazer um material... Até o atleta mesmo às vezes fica impressionado que você está lá em cima da montanha. Então, essas são as provas que têm um valor maior também, porque são provas onde o custo para o atleta participar já é maior. Entendi. E o custo para o fotógrafo chegar lá também é maior. Nossa, imagina. Então tem todo um deslocamento, tem uma questão ali de você conseguir a acessibilidade sair do negócio também, né? Isso. Tipo, tem que atravessar rio, com mochila, com não sei o quê. Exatamente. O fotógrafo sempre vai chegar antes do atleta, sempre. Sim. E sempre que é possível, a gente vai antes só para rodar o percurso, só para poder mapear. Nem sempre é possível, mas sempre que é possível a gente faz para poder entender qual é o melhor ponto e fazer divisões de pontos com os atletas. Entendi. E aí você tá até falando do trail, cara, da trail run. Muitos pontos são inacessíveis de carro, né, cara? Então tem que ir canela, forcinha, tem que treinar também. Tem que treinar. Rotina. Porque o fotógrafo ele vai levar, além do corpo dele e água, ele vai levar todo o equipamento. E aí tem que subir com tripé, tem que subir com mochila com um monte de lente. Pega trecho, às vezes tá chovendo. Igaratá, por exemplo, eu fiz e tava uma chuva e neblina. 4 horas da manhã eu tava subindo ali o morro. E não dava pra ver nada. Entendi. E aí era... Só vai. Frio, manta térmica lá em cima pra poder segurar e esperar começar a sair o sol pra aquecer também. Então tem que ter uma preparação boa pra aguentar. Entendi. Davi, como é que começou essa ascensão aí nesse momento que você tá vivendo hoje, assim, de você... começou aprendendo a tirar foto, depois foi para ação, assim, casando as duas coisas, e agora tá indo para um cenário viagem internacional, já foi pro Egito, para Paris, enfim, como é que tá acontecendo isso para você hoje? Quase pro Egito, pro Marrocos, mas tá volta. Ajuda, me ajuda a te ajudar, pô. Ainda não no Egito, ainda não, mas assim... Não, mas se ainda não, tem convite. Não tem, se tivesse eu também não podia falar. Então vou falar, Rally dos Sertões... Pode citar, Rally pode. Como é que isso foi acontecendo? Bom, então, conforme eu fui crescendo dentro das provas locais, eu busquei as provas em São Paulo, eu busquei provas maiores. E o material que eu produzi sempre foi um material olhando mais para o institucional. Não só a foto que vendia para o atleta, que é uma foto que você faz uma barreira mais baixa de entrada, qualquer fotógrafo faz fotos, ok, porque até tem provas que o atleta só vai ter aquela foto. Então ele não precisa de um fotógrafo tão bom, ele precisa de alguém fazendo uma foto. Mesmo que ela não seja a melhor foto, mas ele vai ter foto ali. E aí gera um negócio. Mas para você conseguir crescer, você precisa entregar materiais que o organizador também vai poder usar depois. Então melhorar a qualidade técnica das fotos é um requisito para você estar em provas melhores. Porque a barra sobe quando a gente vai falar de provas maiores também. Entendi. Então foi um processo onde eu comecei a fazer materiais que os organizadores gostavam para poder divulgar, porque é comum que a gente faça um material para venda para o atleta, mas quem está gerenciando aquele evento peça, pessoal, separem as 5 melhores fotos para a gente poder passar como uma cortesia para o organizador divulgar o material, divulgar as vendas da foto mesmo. Entendi. E nisso eu comecei a fazer um olhar um pouco mais institucional de prova, além só da venda para o atleta. Fotos que estavam abordando patrocínio, fotos que estavam... Então, completar um pouco mais o que a prova já tem de um fotógrafo fazendo institucional, mas ali eu estava suprindo alguns momentos que nenhum fotógrafo está ao mesmo tempo em todo lugar. Entendi. Então eu consegui pegar esses momentos e crescer com o pessoal olhar e falar, não, este é um bom fotógrafo, que ele vai fazer um material para os atletas, mas ao mesmo tempo ele vai trazer e agregar
para a parte da prova. Entendi. E isso é muito importante. Então, com isso, eu já comecei a ter alguns olhares de organizadores de prova. E no ano retrasado, na São Silvestre, eu trabalhei na entrega de kits fazendo a foto cortesia. Ah, tá. E ali foi um trabalho onde a gente recebe na São Silvestre pessoas do mundo todo. Então você tem que saber conversar com todo mundo e você tem que ter resistência também para ficar lá o tempo todo, porque é o dia todo quase entrega de kit. Não é o dia todo, é o dia todo uma semana, né? 4 dias ali intensos. Então, assim, você tem que estar bem preparado fisicamente. Entendi. E lá lá teve um rodízio com os funcionários da Fotop. Cada dia trabalhava uma equipe dentro da Fotop. Então eu cheguei a trabalhar com todo mundo e pude mostrar ali a minha dinâmica de trabalho com todo mundo que estava lá presente e falei com pessoas do mundo inteiro. Legal. Então eles viram eu conversando em inglês, viram eu conversando em espanhol, viram eu falando em outros idiomas e viram que eu tinha essa competência para abordar pessoas desenrolado, fora. por assim dizer. Sim, para conseguir resolver a situação ali que tivesse que aparecer, porque não era só a foto. Entendi. Aí era a gente querendo falar do pacote de fotos para comprar da São Silvestre, eu encaminhava para a equipe que estava lá e fazia esse trânsito ali também no evento. Top. E nessas o pessoal viu que eu tinha essa capacidade e daí nasceu o convite para eu fazer uma prova internacional no Marrocos. Foi a primeira? Foi. Na verdade, começou em Portugal. Tá. Fiz a Maratona da Europa, em Aveiro. Aí foi maratona, foi corrida de rua. Primeiro foi uma corrida de rua. Tá. Depois, no Marrocos, foi um mountain bike. Foi uma semana de mountain bike, do deserto do Saara, cruzando ali alguns trechos. Deu um deslocamento grande. E aí foi... É igual, tipo, foto de bike e foto... Não. Como que é? A dinâmica é bem diferente porque a bicicleta ela tem um timing diferente de espaçamento de atletas, ela vai ter técnicas diferentes para você capturar, isso já começa aí a parte técnica, porque já é uma velocidade diferente, o atleta está correndo ali num ritmo que vai chegar a 20 km por hora, 25 no máximo. A bicicleta não, ela vai passar em alguns trechos a 50, 70, um trecho de descida. Obturador, velocidade de espaço. Você tem que calcular tudo isso para poder gerar uma cena e equilibrar de uma outra forma. Sim. Além do que, o que o atleta da mountain bike ele quer ver é você capturar ele, o cenário e valorizar a bicicleta que ele montou. Então não é só fazer uma foto fechada, tem alguns outros requisitos que a gente coloca ali na equação. Precisa mostrar o quadro de carbono, full suspension. Ele gastou, ele quer que apareça. Exatamente. Então aí no Marrocos foi só mountain bike, cruzando ali no deserto do Saara, passando por outros trechos numa área mais vulcânica. Cara, que incrível. Foi. E aí o parâmetro é o quanto precisava de um fotógrafo ali. O que eu fiz foi 15% fotografar. O restante é sobrevivência, porque você tem que saber gerenciar alimentação, gerenciar água. Quanto tempo você ficou no deserto? Deu ali 1 semana e 2 dias. Não, calma. Cruzando o deserto, cruzando as regiões do deserto. E eles montavam um acampamento e a gente dormia. Então era essa a minha pergunta. Como que é isso? Barraquinha, saco de dormir? Como é que é? Eles montam uma estrutura, essa prova é muito forte, a Titan. O pessoal da organização é de Madrid, na Espanha. E eles montam uma estrutura onde eles levam essa caravana para o próximo ponto onde vai terminar o dia. E lá, imagina que eles vão pegar uma corda, passar de um trecho a outro e fazer estruturas com madeiras e depois jogar um tecido, não é um tecido, é algo um pouco mais grosso. Não chove, né? Não chove, é um pouco mais grosso. E ali eles vão montando com os colchonetes. Entendi. E vai fazendo as divisões onde cada atleta vai ficar e a equipe vai ficar. Só que se você acha que é assim, um palácio, não é. Não. Se você dormir sem proteger suas coisas, você acorda com areia na cara inteira. Porque a areia vai passando durante a noite. Então, no primeiro dia, eu já fui lá, peguei e é frio. Durante a noite, o deserto é frio. Quase 0 graus, né? Bem gelado. Eu dormia com touca, proteção, uma blusa grossa também. E no primeiro dia eu peguei um saco, passei na minha bota e tampei, com medo de algum bicho, algum inseto, fiz isso nas minhas coisas. Só que eu não tampei o rosto. Quando eu acordei, eu tava cheio de areia na cara também. Cacete, velho. Porque é normal. E aí eu comecei a dormir com uma balaclava pra acordar sem... Conseguir respirar sem também. inalar areia. Porque é comum, não tem como. Cacete. E aí, no Marrocos também, a parte de hidratação ela é limitada, é racionado. Você tem por dia uma quantidade de garrafas de água que você retira. Então, por isso que eu falei que fazer a foto... Você tem que fazer essa gestão também. Fazer a foto é 15%.
porque lá o trânsito era somente com o motorista, que estava autorizado a transitar nesses espaços. Porque eu tô me imaginando que você tá indo pras dunas, né? Não. A gente foi na duna no primeiro dia e depois a gente foi para uma região mais de montanha. Entendi. Então no primeiro dia foi muita duna e depois a gente conseguiu passar numa região mais montanhosa com um aspecto mais vulcânico. Entendi. Então numa área aberta. Só que a autorização para transitar era só do motorista. Não porque eu imagino que tem que ter um saber andar ali, né, cara? Tem que ter uma permissão para poder transitar nessas áreas e também assim influencia o quanto de água você pode consumir, do quanto você pode transitar andando a pé também. Senão você vai se prejudicar, porque você vai ter o dia inteiro ali, às vezes, para montar um ponto de foto. Não pode errar muito. Tem que ser bem assertivo e tem que tomar muito cuidado também com animais, com tudo que tem ali ao redor, porque muitas vezes eu ficava naquele ponto e eu estava trabalhando junto com o italiano, eu liberava o motorista com o italiano para eles saírem e eu ia ficar 6, 7 horas naquele ponto ali facilmente sozinho. Então, qualquer animal, cobra qualquer coisa, escorpião, se eu fosse picado ali, a chance era de eu realmente morrer. Entendi. Então, tem que ter uma atenção muito redobrada sobre como você se posiciona, o quanto você vai deixar os alimentos próximos ou não, porque vai atrair animais, o quanto eles estão vedados. Então, essa parte, até uma curiosidade que muitos fotógrafos têm, como é que eu faço para fotografar esse tipo de prova? Se prepara fisicamente e tenha muita noção de sobrevivência, porque você não pode errar. Sim. Não pode. Além do que teve dias que eu estava em cidades e eu recebi abordagem de pessoas que estavam lá, pessoas que não eram, assim, muito suspeitas. Então você tem que saber também transitar entre as pessoas e poder sair. Tem que ser desenrolado nesse sentido também. Tem. Né? Se tiver em uma situação que você sente que você está em algo de perigo, você tem que saber sair sem gerar nenhum conflito, porque você está em outro país, está em outra língua. Você precisa saber o mínimo do idioma para poder transitar e sair. Eles estavam falando em árabe, então algumas pessoas falavam em francês e muito pouco em inglês, quase ninguém. Mas aí, novamente, saber gesticular, você já resolve 50% do problema ali. Caçamba. E poder resolver as situações. Mas é muito bonito o local. Não, assim, e é legal o que você tá contando, porque o cara da bike lá, ele tá preocupado em colocar a bike dele na mala, despachar, hotel, tal, não sei o quê, sentar a bota, percorrer lá os 500 quilômetros que vai ser a prova, né? Eu não sei... por dia era cerca de... Tinha dia que era 80, tinha dia que era 120. Mas ao final dá isso aí. Ao final dá mais 700. Então tá lá preocupado não sabe como é que foi, tanto pro organizador da prova, montar a tendinha, pra galera a cozinheira preparar a alimentação de vocês, como é que a garrafa d'água chega lá pra vocês poderem retirar também, né? Porque imagina, você tá no meio das dunas lá, como é que o troço vai chegar? E a dificuldade também de conseguir subir o material, porque internet... Starlink, o que é? Não conseguimos nem levar Starlink. Ali a parte que a gente tava era difícil, até o pessoal que levou drone teve que pedir uma licença especial para poder entrar com o drone. Para poder voar. Só que chegou no aeroporto, mostrou a licença, o cara do aeroporto falou, tudo bem, você tem a licença, mas só vai entrar com o drone aqui no país na hora que chegar o cara que assinou essa licença para você. Não pode entrar. Como assim? Eles não liberam o acesso. Não, mas como assim o cara que assinou a licença? O Brasil... Do país, não. O cara do Marrocos. Entendi. Porque ele fez ali... Vai lá, pede pro cônsul da casa do caramba, a hora que o cara sai da casa dele e vier até o aeroporto, aí libera. Senão não vai gravar. Como é que é o papel? Áreas tensas para se trabalhar. Porque o papel é só para você poder pedir essa chamada para o cara aparecer lá. Senão ele não vai. Mas assim, então teve dias assim que terminava a prova, terminava ali 7 horas da noite, a gente rodava procurando qualquer vilarejo que tivesse um café, um hotel, ali. Qualquer coisa. Isso eu tinha o chip do 4G, mas também não pega em qualquer lugar. Aí é material para 10 mega cada foto, tô imaginando. Ali a gente tentava racionar o tamanho para durante a prova exportar num tamanho mínimo. E depois a gente refaz o upload num tamanho maior. Entendi. Só para atingir aquele momento. Então eu chegava ali, subia em 1500 KB, 1,5 MB, para poder subir rápido. Entendi. E depois a gente fazia 10 por 15 pro pessoal ter uma noção aí. Vamos colocar assim. E para computador e internet funcionava super bem. E depois a gente subia de novo, só que exportando num tamanho maior quando tinha um acesso numa internet melhor. Mas chegou a ter dias que a gente achou um hotel, pedimos para usar o lobby, e aí esperando subir, que subia muito devagar, a gente dormiu ali no lobby mesmo. Deita ali onde tem um cantinho, dorme esperando subir e no outro dia sai. Então, 4 horas de sono e vamos para a próxima. Então, pequeno gafanhoto, quando você vê um fotógrafo, abre um bendito de um sorriso, valoriza o trampo do cara, porque assim, só ele sabe
o sufoco que é pra estar ali naquele momento, pra clicar. Então, assim, além da sua preparação, e eu acho que isso é um tipo de empatia que você ter com o profissional que tá ali, que parou, que tá trabalhando, enfim. Então eu acho que é muito legal a gente estar tendo esse tipo de conversa hoje pra mostrar mesmo pra galera, porque o pessoal só vê aquela coisa linda, tratada, maravilhosa, enfim, esquece de todo como é que foi pra chegar ali, né, cara? Então... tem atleta que passa e brinca, aí tá fácil, só tá sentado. Teve um dia que eu brinquei, eu terminei tava fotografando. Quer trocar, né? Terminou um treino Alphaville que eu fotografei, aí eu peguei, guardei as coisas e falei, agora eu vou correr. Fui lá, fiz 5 km e postei pra mostrar o meu tempo, pra mostrar que fotógrafo também corre. Não, e assim, não é 5 km a 30 minutos, não é 5 km a pace 21. Vamos pôr um 21 aí, 4 e pouquinho. A modéstia do homem. Modéstia do homem. Tranquilo, tô aposentado. Ô, Davi, depois do Marrocos, o que rolou depois do Marrocos? Ó, vou te falar a sequência. Primeiro foi Portugal. Então, de Portugal eu já fui direto para o Marrocos. Do Marrocos eu voltei para ir direto para a França para fazer speed, para fazer corrida de ciclismo de estrada. Na sequência já. Como é que chama lá o morro que você foi? Chamonix. Mont Blanc? Chamonix, então, Chamonix lá você foi... Depois, foi mais recente. Mais recente. Não, então vai, e aí? É porque... Vai, e depois? Antes disso eu tive também no Brasil provas interessantes como... Você fez La Mission, né? La Mission. Abraçou papai. Abraçou papai na chegada. Esperei a madrugada inteira, que aí ninguém vê também. Dormi ali do lado da chegada, dormi 1 hora só, fiz... Quase 36 horas seguidas ali esperando. Direto. Correu a prova junto com ele. Fui o último KM. O último KM eu fui lá acompanhar pra ver se estava inteiro. Tava bem, terminou bem, então tá ok. Até fiquei de cameraman pra ele, filmando ele passar a chegada. Foi muito legal essa chegada. Eu vi vocês chegando no... Você viu lá no vídeo, né? No vídeo. Com os amigos aí, o casal Schnorr, a Tani, tava todo mundo ali cumprindo. Prova, assim, sensacional. Legal. Uma prova muito linda. E além dela, teve Rally dos Sertões antes. Rally dos Sertões, que aí é uma prova de carro, né? Que aí foge totalmente do escopo aí, assim... Motorizado, assim, as fotos eram uma mais linda que a outra, mas conta um pouco, como é que foi essa experiência? O convite veio do André, o André Chaco, que é o responsável pela Fotop. Ele é o idealizador, do projeto. Tudo, da Fotop. Entendi. Junto com o Renato, os dois são os idealizadores. E o André, ele começou no Rally dos Sertões, ele sozinho, fazendo. E depois o projeto foi crescendo, então é um projeto muito forte, com fotógrafos, assim... do mais alto nível do Brasil. Então eu tava lá Precisa ser, né, cara? Precisa ser. E ele me deu um voto de confiança, a gente trabalhou junto na França. Depois que eu saí do Marrocos, eu trabalhei junto com ele na Trobo-Leon, que fica mais ao norte, aí próximo da Normandia. Tá. E ele viu o meu trabalho, viu a dinâmica, viu a minha habilidade de montar a logística e estar presente dentro do evento. Então ele viu e falou assim, não... põe o Davi ali que ele consegue. Vai desenrolar. Porque precisou de um fotógrafo de última hora para fazer. E aí ele fez o voucher do meu nome e falou, pode colocar que ele vai dar conta de suprir. E assim, é uma rotina intensa também, assim como os outros eventos. Como eu já tinha feito eventos que também tinham esse tipo de rotina, vamos dizer que eu consegui suportar bem a parte física, mas é muito intenso, é bem cansativo. Principalmente porque no Rally dos Sertões, você faz a prova e desloca por 4, 5 horas todos os dias. E aí, além da dinâmica de você editar material, que aí você vai dormir 3, 4 horas também todo dia. Então, assim, eu dirigi bastante, aprendi com os melhores que estavam ali do Brasil. Pessoal que faz para Porsche, pessoal que faz, assim, para... Você fala em questão de clique, assim? Em questão de técnica e de rotina. Entendi. Porque o clique em si, ele é muito importante e dá pra gente aprender, assim... Vou colocar as devidas observações que a gente aprende rápido, porém, o mais importante é entender que no rally você não pode se posicionar em qualquer lugar porque senão você morre.
Não é só uma foto que vai dar errado. Você vai... É um problema do fotógrafo não saber se posicionar e colocar numa saída, às vezes, de curva. O cara tá fazendo o drift, saindo de traseira, vai voar uma pedra na tua cabeça e acabou. Exatamente. Fora que o carro pode capotar também em cima de você. Exatamente. Tem histórias. Por exemplo, tem um fotógrafo muito famoso dentro do rally, que eu tive o prazer de trabalhar com ele, o Doni Castilho. Uhum. Ele tava numa prova, o cara errou o mapa, cortou por uma outra estrada que não era para cortar, e ele acessou de volta a estrada entrando pelas costas do fotógrafo. Cacete. Sem o fotógrafo nem ter como reagir. O Doni não tinha como. Então, ele correu um risco de vida, ficou internado muito tempo, mal conseguia andar, teve que passar por múltiplas cirurgias e hoje ele tá lá de novo fotografando. Entendi. Ele até me apadrinhou. No rally tem uma tradição de novatos terem que pintar a unha. E aí ele e o Magnus, que faz pra Porsche, faz a Fórmula Truck, também faz outras vezes, eles foram lá e pintaram minha unha, brincaram, e foram caras que, assim, me ensinaram do beabá. Porque antes de começar a prova no rally, existem a estrutura onde o pessoal vai montar os carros, vai testar. Então a gente vai nesses locais de cada equipe para fazer essas fotos pré-competição. Entendi. E ali eu tive o prazer de conhecer as equipes, ser apresentado pelo Doni. Quem estava lá comigo me apresentava, a gente conversava com os pilotos, os copilotos. Caraca, e começava a conhecer um pouco mais da dinâmica. E é uma prova, assim, com uma estrutura gigante também. Então, foram uma semaninha ali com muita correria. Então, desde dirigir dentro de trechos que é o próprio rally. Então, como fotógrafo, eu dirigi, cruzar rio, saber também se posicionar. Questão de segurança, a mesma coisa. Locais que a gente está cruzando o sertão. Então, você tem animais que podem aparecer, animais peçonhentos, então não pode ficar em qualquer lugar, tem que saber se posicionar, tem que se proteger do sol, tem que cuidar da alimentação, porque também não vai ter alimentação durante o dia, você tem que montar a sua alimentação. Entendi. Então, como eu falei, fotografar é 15%, o resto é saber ler mapa, porque tem lugar que não vai ter GPS. Então, o GPS não funciona, né? Não, muitas vezes a gente seguia em locais que o GPS não ia pegar. Locais assim, nada no Brasil, nada, nem tem. Se você olhar no Google Maps, não tem nada. É um vão. É um vão, exatamente. A gente passava por lá. Que legal, cara. Pô, porque... E assim, da onde veio essa noção de experiência, de sobrevivência em você, assim? Você chegou a fazer algum curso? Você sempre foi curioso nesse sentido? Sempre buscou? Porque você está falando muito disso, que você precisa se manter vivo. Beleza, mas o que é se manter vivo ali? Tipo, noções de primeiros socorros, saber gerir mantimento. Da onde veio isso? Eu já tinha o interesse e depois com os trabalhos a gente vai fazendo alguns cursos de especialização também para essa área. Tem uma empresa de fotografia de aventura, que legal. Que é a Epic, que faz também esses trabalhos específicos. Até a La Mission é da Epic, a estrutura. Ela usa o sistema Photop, porém é uma empresa que vai lá e faz os seus próprios eventos, assim como eu faço aqui em Ribeirão da PEX. E aí ele vai lá e usa o back-end da Photop. E a Epic, ela dá treinamentos. Então, um dos treinamentos que eu participei foi sobre sobrevivência também, com a médica responsável que já fez a La Mission, já fez o TMB. Então, a gente faz alguns cursos para entender um pouco mais como se portar em uma área de risco. Desde tipos de animais, se você for picado, o que você tem que fazer. E esse interesse começou para mim quando eu comecei a querer fazer prova de aventura. Então eu comecei a estudar por conta. E depois a gente vai tendo também os organizadores de prova colocando esses cursos para a gente poder se profissionalizar e estar mais seguro também. Então já cheguei a levar alguns fotógrafos para alguns eventos e como eles não tinham essa noção, ou preparou a alimentação errada. Então quando eu chegava no ponto para pegar o cara e levar de volta, era meio-dia e o cara estava assim, acabado. Porque ele não levou a alimentação correta, não levou um chapéu correto, não se protegeu com uma manga longa. E é cansativo, é exaustivo, ainda mais para quem não está preparado fisicamente. Ficar parado fazendo foto também é perigoso e cansa. Já teve fotógrafo que foi se movimentar dentro de uma trilha numa prova de mountain bike e ele não prestou atenção, o atleta estava vindo, quando ele percebeu o atleta vindo, ele pulou para o lado. Só que quando ele pulou para o lado, ele caiu num monte de planta. Começou a dar uma reação alérgica nele. Puta merda. E aí, a sorte dele é que eu tava próximo e eu tinha ali os antialérgicos também para ele começar um primeiro atendimento. E eu sempre levo um kit de sobrevivência com antialérgico, algumas coisas que não vai dar pra
para tirar do nada. E faz diferença naquele momento. Sim. Tem equipe médica em toda a prova, porém, para ter até chegar, você precisa ter aquele primeiro... E como profissional na prova, eu não posso também ficar, ou qualquer fotógrafo, não tem que ficar tirando a equipe médica para atendimento interno. Entendi. A equipe médica está esperando algum atleta. Sim. E a gente tem mais controle sobre onde a gente está se colocando. O atleta não. Então, é uma responsabilidade que o fotógrafo tem que ter de saber se posicionar, se proteger e evitar deslocar a equipe da prova para fazer atendimento. Assina algum termo, alguma coisa assim? De risco, de sobrevivência? Não assina. Mas esse tipo de prova não entra qualquer fotógrafo. Entendi. É um padrão que cresceu a cada ano. Esses exemplos que eu te citei foram há muitos anos atrás. Entendi. E conforme passa o tempo, se consolida mais fotógrafos que são experientes dentro de trilha e esses fotógrafos são chamados. E aí, então, qual é o critério para você estar dentro de uma prova de trilha? Fazer boas fotos? Não só. Tem que ser o macaco velho do... Saber se portar, saber se virar, não ficar acionando o organizador da prova para pedir ajuda de alguma coisa. Saber se virar. É exatamente isso. Então, se você quer ser fotógrafo de montanha, você tem que entender de montanha. Entendi. Assim como não é obrigatório correr para fazer foto de corrida, mas se você corre, você sabe o momento que o fotógrafo vai querer, o atleta quer a foto. Entendi. Então, esse é um meio aí de se profissionalizar um pouquinho mais. Legal. Então aí depois você foi para o Rally dos Sertões, aí depois você foi para... Aí eu tava aí eu tava querendo gravar contigo depois da La Mission eu já queria encaixar você. Não dá, o cara tá indo pra França. Vai clicar Chamonix. Aí eu falei, puta merda, eu não vou conseguir. Falei até pro Itamar, Itamar, teu menino não quer saber mais de mim, não. A gente é muito pequenininho pra ele, já tá nas galáxias lá. Emendou. Não, imagina. É que realmente emendou e tinha que fazer os preparativos. Eu tô vendo aqui, o telefone do homem não para. Não, peraí, ó, tô terminando o podcast aqui rapidinho, vou pra coisa... Não para, bicho. Mas isso é muito bom. É bom o trabalho, é bom pra caramba. É bom. Mas aí depois, essa também foi mountain bike, essa na França que você fez? Foi, essa daí foi, na verdade foi ciclismo de estrada. Ciclismo de estrada? Isso, foi de speed. Mas na montanha, serra? Serra, montanha. Sobe e desce? Só montanha. Cacete, bicho. Deve ser de foda pra caralho, porque... Trecho lindo. Não, assim, assim, eu tô falando assim, e difícil porque quase 100 por hora uma bike numa descida, né, cara? Sim, mas assim, as provas, né, Altroute, o nome da prova, cruza os Alpes, então qual que foi a minha logística? Eu desci no aeroporto de Nice, que é na costa, até tá tem um Ironman lá em Nice, vai ter agora semana que vem. Tô datando o vídeo um pouco, mas para quem quiser pesquisar depois, pesquisa Ironman de Nice. Tá suave. E de lá, estávamos em 2 fotógrafos, dessa vez tinha um fotógrafo brasileiro também, o Fabrício Macedo, que estava lá comigo, e ele também é gestor de provas da Fotop. A gente subiu cada um num carro e fomos de Nice até Megève, próximo de Chamonix. Tá. Lá a gente encontrou com outros 2 fotógrafos que moram na Europa, que são portugueses, o Raul e o Eduardo. E aí cada um foi num carro, a gente dividiu essa logística, fizemos ali no primeiro momento a expo, fizemos contato com o atleta, foto para identificação, a foto cortesia para o atleta, e depois é uma correria, por quê? Prova de montanha, diferente de outros tipos de prova, igual aqui no Brasil, a gente não tem como montar uma logística tão fácil, porque geralmente é uma linha reta, e você não consegue cortar caminho para fotografar na frente. Entendi. Então você tem que sair muito antes e dividir também os fotógrafos para aproveitar o máximo possível dos locais. Entendi. E era cada lugar um mais bonito que o outro, não tinha como. Entendi. Mas novamente, rotina, 3, 4 horas de sono, correria para subir foto, e ali também eu e o outro fotógrafo brasileiro, a gente estava com a mão no carro, mas só a gente podia dirigir, porque a gente estava com as licenças e tudo mais, então é mais cansativo também, porque você não tem tempo, porque geralmente no Brasil o que a gente faz? Quando está montando uma prova e deslocando, enquanto um está dirigindo, o outro está editando, para já subir material. Então, era isso que eu ia perguntar, como é que é isso, assim, nesse sentido do pós-clique, o que acontece? Durante a prova, a gente avalia qual tipo de identificação vai ser feita, por numeral ou facial. Isso já vai influenciar a logística depois da prova. Então, se é uma logística que a gente está fazendo por numeral, como foi essa da prova na França, era necessário identificar. Eu vou fazer uma foto mais de frente para poder pegar mais fácil os números, eu vou fazer uma lateral que vai pegar uma cena muito bonita, só que depois eu tenho que ter uma outra câmera fotografando de frente para cruzar isso. Entendi. Que é uma técnica para a gente poder pegar o numeral. Só que, ao mesmo tempo, custa um tempo depois de pós-produção.
Então eu identificava o quanto de tempo a gente teria de deslocamento para saber qual tipo de foto a gente podia fazer. Entendi. E depois ir numerando. Então terminou a prova, é buscar um primeiro ponto já para poder parar e começar a edição. Entendi. Por quê? Editou, põe para exportar. O que é exportar? É você formatar o tamanho para poder subir na internet. Formatou, colocou ali o nome correto, porque cada dia tem um número de dias, e a gente identifica no nome do arquivo o numeral do número da foto, o seu nome como fotógrafo e o número do evento. Tá. Então todo dia tem que mudar esse código. Entendi. Então a gente faz esse processo para subir no site e tentar achar uma internet boa. Que nem sempre está disponível um local bom ou um Starlink, até a gente vai melhorando conforme o país libera ou não a gente poder colocar o Starlink para operar lá junto. Entendi. Então foi assim, uma correria, mas aí terminou essa etapa, a gente revisa os numerais e aí quando termina a prova total, a gente volta para fazer uma super revisão. Para voltar todos os dias para identificar se às vezes faltou alguém. Ah, teve dia que a internet não era boa, então a gente teve que subir arquivos menores. Então vamos voltar e refazer o upload daquele dia com arquivos maiores. Para que no final o atleta tenha um arquivo cheio para todos os dias. Entendi. Quanto tempo, em média, demora essa pós? A pós-produção? De quando terminou É que eu tô imaginando que vocês não esperam terminar a prova, né? Vocês já vão fazendo meio que enquanto a prova tá rolando ali, tem uma janela aqui ali. Se é possível. Às vezes não é possível porque... Às vezes tem que esperar a prova acabar. Porque às vezes o que acontece? Você tá fotografando e os atletas eles vão num espaçamento um pouco longo. Então não dá tempo de você montar o computador para trabalhar enquanto ainda está chegando gente. Entendi. Acaba ficando mais contínuo. Mas para você entender como era a rotina, a gente começava o dia às 5 da manhã, o pessoal largava às 7, só que às 5, depende, claro, do deslocamento. O dia que era 4h30. A gente já saía para procurar o ponto. Entendi. E na França ali a gente ia começar a ter luz solar a partir das 6 e o sol se põe às 9h30 da noite. Tá. Ah, quer dizer que você vai descansar mais porque o dia rendeu? Não, ao contrário, você vai trabalhar mais porque o sol vai durar mais tempo. Então, vamos dizer que a prova terminava próximo das 17, todo dia às 19 tinha o briefing também falando sobre o próximo dia, com todos os atletas. Então, pelo menos um dos fotógrafos tinha que estar presente no briefing para fazer a leitura se mudou alguma coisa, observações técnicas que passaram de última hora. Então, a gente ainda tinha que fazer uma reunião para falar sobre o outro dia, além de entregar o material. E além também de identificar onde a gente ia comer e o que ia comer. Entendi. Então, é uma logística, assim, tem que estar bem preparado. Sim. Não dá pra descuidar. Não. Porque é como uma... É frenético o tempo todo. Exatamente. É uma cadeia de obrigações e eventos que se você errar um processo, vai... Vira uma meleca. Exatamente. Então tem que estar muito esperto. Já aconteceu de bugar cartão de memória nesse meio tempo? Bugar cartão não aconteceu, porque comigo não, mas é assim, existem câmeras com 2 slots de cartão. Então, de backup. Isso, exatamente. Eu trabalho com backup para esse tipo de prova. Eu tô com 2 cartões. Se eventualmente acontecer alguma coisa, eu tenho um outro gravando em contínuo. Entendi. Então, assim, existem câmeras de entrada. Eu não tô falando que isso vai impossibilitar alguém de trabalhar. Tá. Mas é legal seguir um protocolo de comprar um bom cartão de uma marca confiável também, que é mais caro, mas você vai ter certeza que não vai dar problema. Sim. Então, e se você tiver uma câmera com 2 slots, gravar em sequência junto para não ter problema também. Grava nos 2, se precisar depois você exclui no outro dia e você vai ter um backup. Além, claro, do backup de HD que todo dia você tem que fazer para descarregar. Por segurança, é muito importante você fazer o material no seu computador e já subir para um HD depois para ter isso em redundância junto com a máquina que você está editando. Pode crer. Tem que fazer esse protocolo de redundância. Não dá pra correr risco, né, cara? Até porque, assim, você tá falando em profissionalismo, você tá falando em profissionalizar, em criar um material, um conteúdo para ser comercializado. A partir do momento que é assim, você precisa garantir que o negócio vai acontecer. Agora imagina, você tá lá no meio dos sertões, lá na casa do caramba, no Saara. Pô, bicho, desculpa, volta a prova aí que eu queimou meu cartão. Olha, não existe essa possibilidade. Não existe. Por isso que, assim, é imprescindível 2 câmeras. Imprescindível ter 2 câmeras. Ah, você vai usar as 2? Não estou falando que é obrigatório fazer foto com as 2 câmeras. Eu geralmente faço, mas porque eu deixo uma com uma lente mais aberta para compor um pouco mais o ambiente e outra com a lente mais fechada para também ver o que dá para fazer. Mas o principal argumento é você ter uma câmera de backup. Entendi. Qualquer coisa você tá ali com uma outra câmera já para continuar trabalhando e poder exercer o trabalho, porque assim, às vezes não é o custo de você ter um aparelho ali, é o custo de você perder as fotos. Então, ter um equipamento mesmo que às vezes de entrada, mas só para suprir e poder entregar o material. Pode crer.
E o que vem, o que tem por vir aí de... Não, antes disso. E o que tá escrito nessa camisa aí? O que é isso? Da Apex? O que é, para o pessoal que não conhece? A Apex é um projeto meu e do Murilo para produzir conteúdo dentro de corrida, corporativo. A gente pegou um mercado de audiovisual, como uma produtora mesmo. Tá. E a gente começou a trabalhar, é recente, não tem nem 4 meses, mas assim, quando a gente começou esse projeto, a gente tinha como foco, até uma inspiração na Epic também, a gente ter os melhores fotógrafos e produzir o melhor material do esportivo, do corporativo e poder trazer uma força de produzir um evento desde as fotos ao vídeo e também da venda de fotos para atleta. Isso daí também a gente engloba, mas o principal é conseguir trazer uma solução para o organizador ter que tirar da cabeça dele e pensar, eu preciso me preocupar com a foto e com o vídeo. Não. Não. A gente já vai resolver tudo. E a gente entrega para você o que você precisa. Exatamente. A gente entrega da foto ao vídeo, ao institucional, ao pré-evento, a estimular também com parceiros que a gente tem dentro do segmento esportivo, influencers, para poder influenciar para inscrições, para gerar esse buzz para o evento. Então, toda essa parte de solução a gente desenvolve. Que massa. E como é que o pessoal descobre ela? Olha, agora até assim, a gente não parou, porque como você ouviu da minha rotina... Simples. Vou colocar assim, o Murilo, ele trabalha também interno na Fotop, ele que produz os vídeos da Fotop, então agora, na última semana, ele produziu, a gente foi fazer o material em São Paulo para On, que é uma marca de tênis, de esporte. Exatamente, a gente fez o material para On, o Murilo cobriu na semana passada também o The Town, que é um evento de festival. Pequenininho. Antes do The Town, estava em Barretos, e em Barretos também, um fotógrafo que trabalha muito com a gente, é parceirão nosso, o Alberto Gonzaga, ele faz para PBR de Barretos, ele vai pro Texas cobrir também lá, cobre aqui. Então a nossa equipe é assim, o pessoal que não para. Então até a gente vai divulgar aí, foi uma ideia fazer uma nota sobre onde a gente estava durante o mês. Porque parece que a gente não está trabalhando aqui, mas a gente está só nos maiores eventos do mundo. A gente sabe que isso está acontecendo porque a gente segue vocês nas redes sociais e tal. Mas aí a Apex ali ficou paradinha, ficou tímida ali, mas parece que aconteceu isso. Parece, mas na verdade não. É que tem o Rafa e a esposa dele, a Belinha também. O Rafa trabalha para a Unimed. É um pessoal que faz assim... Não tem nem o que falar. O Renan também, que fotografa muito. Então a gente está com uma equipe muito forte, que simplesmente é o pessoal que entrega. A Karina, não posso esquecer também, a Karina faz material para o Falsarella, e é um cara super gente boa também. Então assim, a gente está com profissionais do mais alto nível para produzir conteúdo assim, nível global, para entregar para o organizador o que ele precisar. E aí a gente fica mapeando agora as próximas oportunidades para poder atender alguns eventos. Tem um podcast aí que precisa desenrolar e tal, então tô precisando de um apoio. Aí estamos gravando com o telefone ultimamente. Já vai ter uma consultoria já agora. Inclusive o Falsarella já está convidado. Não, é isso aí, a Falsarella, ó, que a gente tá te esperando aqui, tá? Vem. Aí, ó, fez o gancho já. Não, é isso aí, a gente precisa disso. Davi, e agora quais são os próximos planos do Pequeno Gafanhoto, gigante monstro globalizado? Bom, da parte do global, algumas coisas ainda vão acontecer, mas aí... Você viaja ainda esse ano? Tem algumas viagens, mas assim... Ainda nem posso falar, estamos concretizando alguns planos. Show de bola, então, massa. É isso daqui a pouquinho aparece. Daqui a pouquinho você solta aí, tá tudo certo. Exatamente. E no mais, a gente está crescendo a Apex, eu, o Murilo e todo o pessoal. Então, mais alguns eventos, estamos trabalhando com algumas construtoras também. Legal. Então tem bastante coisa acontecendo. Diversos nichos aí Diversos. você tá atendendo. Até a gente não chegou a citar tanto, mas o evento que teve em Ribeirão Preto do Corrida de Negócios, a Fotop contactou eu e o Murilo para produzir. Então a gente estava lá fazendo as imagens oficiais. Entendi. Tanto da foto cortesia quanto da foto geral do evento, eu estava produzindo. Legal. A gente fez uma entrega também no Ribeirão Shopping para Sol Pharma, que era um evento que a gente colocou 3 estúdios e eu fazendo a foto ali do pessoal, acontecendo a parte de palestra, e mais um fotógrafo só numa mesa com um notebook para pegar os cartões e distribuindo. Que massa. Fazendo a entrega ao vivo. Na mesa tinha um QR Code, o pessoal que estava lá na festa só escanear o QR Code e já baixar. Geralmente em turnos de 5 minutos, todas essas fotos já estavam online. E a gente rodou isso a operação uma noite toda. Putz. Então a gente está subindo a barra de entrega de material, tanto para o esportivo, para o corporativo, a ideia é crescer ainda mais. Legal, tem bastante coisa bacana para acontecer. E o que você falaria agora, já, vamos pegar do começo da tua carreira,
até hoje, o que você falaria pro Davi, lá, que não sabia nem tirar foto, foi aprender, e o que você fala para as pessoas que querem começar no negócio? Como, por onde e tal? Para começar dentro do nicho de fotografia, eu acho que a receita é meio básica para qualquer nicho. É você primeiro ter o interesse genuíno de entender a logística do evento do começo ao fim, de tudo que acontece, tudo que passa. Estudar em relação a entender como você vai fazer a sua entrega, quais são as referências do que o cliente que você está atendendo busca, para poder alinhar essas expectativas. E cada vez mais tentar trazer algo novo para o mercado. Então, o que eu fiz desde o início foi simplesmente estudar e aplicando, testando, e não que tudo deu certo. Até, por exemplo, o estúdio chegou num momento que ele não estava funcionando, o formato dele não funcionava e eu saí do estúdio. Entendi. Mas quer dizer então que ali minha carreira como fotógrafo acabou? Não. Quer dizer que eu precisava reinventar, encontrar um outro formato. E assim, são muitas horas não dormidas, muitas horas colocando empenho para as coisas acontecerem. Não foi pouco tempo. Então, tem que ter um pouco dessa insistência, mas saber também ser inteligente de entender o mercado que você quer atuar, progredir dentro dele ao mesmo tempo que você continua correndo com outras frentes, até se tornar a sua profissão principal, mas é importante você saber dosar as atividades profissionais que você realiza até o momento onde a fotografia vai passar de um hobby para uma profissão. Entendi. Então eu não estou falando que ninguém tem que largar tudo para começar a vender foto ali esportiva. Até porque o mercado se satura para quem está numa área que ainda não é tão profissional. Entendi. A barreira de entrada para fotografia diminuiu. Qualquer um pode pegar um celular, se quiser, e fazer fotos e registros das pessoas correndo. Mas para trabalhar profissionalmente, vai ter que estudar e correr um pouquinho. Porque não está fácil para ninguém. Essa parte, digo, não está fácil no sentido de os maiores profissionais da fotografia que eu trabalhei, tá todo mundo com o mesmo dilema de conseguir se superar, conseguir trazer algo novo, conseguir ler tendências e produzir um material. Então não tem ninguém consolidado. É uma questão de conseguir se reinventar sempre. Então o jogo é de quem está sempre se reinventando, buscando fazer algo que tem um olhar novo. Não tem ninguém que fez uma foto hoje e amanhã já é consolidado. Assim como eu mesmo ainda não me considero um fotógrafo excepcional. Eu considero que eu faço um bom trabalho, atendo as organizações e estou ainda aprimorando esse olhar para conseguir cada vez mais trazer fotos mais bonitas e mais impactantes. Então é um processo. Legal. E o que você falaria pro Davi? Continua porque é isso aí, teimoso e vai lá e faz. Não desiste. É isso, cara. Se você gostou, pessoal, clique em gostei, se inscreve, a gente vai ficando por aqui. Esse é o Davi Arduino, monstro da fotografia. Gabriel. Sigam ele nas redes sociais, vocês vão entender o que eu tô falando. E vem com a gente, porque aqui o Pace é da resenha. Valeu, Davi. Valeu, monstro.